amigos do programa Segundo Tempo, que bom reencontrá-los nessa segunda temporada do programa. Vamos iniciar nossas atividades do programa no ano de 2023 e fazem parte e compõem a nossa mesa Rogério Lobatel. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e esperamos que seja um ótimo 2023. Finalizando o ano, né? Ainda bem que estamos só em março. Então convidamos Aldoir de Moraes. Oi pessoal, vamos lá de novo, ano novo, novos programas, vida nova. Fábio Nepomuceno. Olá pessoal, boa noite. Até que enfim retomamos, né? Então chega de planejamento e vamos trabalhar agora, né? E eu sou o Fábio Guerra e estamos com a nossa convidada Ana Cristina Fabro, que vai dar o seu boa noite no nosso programa nesse momento. Muito bem, olá gente boa, que alegria estar aqui com esses meninos, com essa iniciativa pioneira. É uma honra para mim estar aqui com vocês neste momento para a gente bater um papinho. Esse tema muito me interessa, esse de 40 a mais aí. Que ótimo! Então já vamos começar contigo. Primeiro vamos com os nossos recados. Fazem parte do nosso programa, além dessa mesa que está composta aqui, os nossos apoiadores, WebD Tecnologia, F12 Consultoria e Vinhos da Serra. Se você está chegando neste nosso programa e quiser acompanhar os outros programas, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e na nossa página programasegundotempo.com.br. Veja os nossos programas anteriores também no YouTube. E que caso você queira aproveitar esse tempinho de trânsito, viagem e escutar nosso programa enquanto dirige, baixe os nossos programas anteriores no Spotify para escutar offline também. Então, falados os nossos recados, vamos passar de bate-pronto para a nossa convidada, que é terapeuta, psicoterapeuta, professora, só isso? E tantas outras coisas mais que eu te convido para tu te apresentar para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para falarmos do nosso programa Segundo Tempo. Delícia, então vamos lá, né? Eu gosto de começar sempre do princípio, né? Eu sou a 11ª filha de uma família de 11 filhos. Então eu sou uma bebê da casa com muitas mães e muitos pais. Eu brinco com meus irmãos que eu sou uma privilegiada, porque eu tive essa alegria, né? Meus pais eram agricultores e assim eu cresci, rodeada de gente me cuidando, me mimando, me querendo bem, né? E aí comecei minha caminhada, né? Fiz magistério, fui profinha por um bom tempo, depois eu concluí pedagogia, depois mais adiante eu me pós-graduei em psicopedagogia, onde eu trabalhei um bom tempo, né? E aí na caminhada de amadurecimento a gente vai sempre olhando para a vida de outro jeito, olhando para o mundo de outro jeito e a gente quer mais, né? Quer olhar de acordo com o que o nosso coração pede. E aí foi quando eu fui estudar um pouco mais de terapia sistêmica, né? E acabei me especializando em constelação familiar, que é hoje o ramo de trabalho que eu sigo nessa linha terapêutica. Muito rapidamente, muito brevemente, né? Claro que cada passo desses tem uma história para contar, né? Cada movimento de vida desses foi um momento especial que me levou para cada lugar, assim como é com todo mundo, né? Então começo te perguntando, nessa tua caminhada, nessa tua transição de carreira, porque é na nossa inquietação dos 40 a mais, é o motivo do nosso programa também. Aonde, em que momento, como é que tu sentiu uma necessidade de transformar a tua carreira docente, de professora, para migrar? Teve alguma atividade, teve algum momento? O que te aconteceu? Onde é que foi o ponto que tu sentiu que era o momento de fazer essa tua mudança da tua atividade? Esse temperamento inquieto, ele sempre fez muito parte do meu movimento de vida, né? De nunca ficar muito tempo na mesma coisa, assim, uma coisa que era uma inquietude natural minha, né? Então, depois que eu fiz o magistério, depois que eu fiz o curso superior, eu achei que não era suficiente aquilo, mesmo trabalhando com educação, né? A gente via muitas coisas que o que a gente tinha estudado, visto, se preparado, não dava conta. Simplesmente ele dava, mas não dava conta, né?
Foi quando eu fui então estudar psicopedagogia e trabalhei um bom tempo como psicopedagoga, né? E vi que também a psicopedagogia não dava conta de uma série de fatores com as crianças, com as famílias, enfim. E aí, isso sempre assim, as inquietações da vida foram me levando para isso, né? Mas no ano de 2015, e aí eu já tinha quase minha caminhada feita de prof, né, de escola, foi um ano assim, um marco divisor de águas na minha vida, né? Foi quando eu comecei a olhar para o mundo de um outro jeito. Eu tive um momento de depressão, tive um momento que eu não dei conta de tudo que eu fazia. E eu parei tudo, dá aquela hora que dá aquela sacudida, né? Para esse carro que eu quero descer, para esse caminhão que eu vou saltar de qualquer forma. Desliga a chave. Desliga a chave, né? E isso é fantástico quando a gente pode olhar para isso na vida, né? E ver que isso vem exatamente para fazer a gente mudar de rumo, a gente mudar a direção, né? Se a gente fica insistindo no mesmo lugar, a gente acaba morrendo infeliz ali naquele lugar, né? É um pouco aquela metáfora do sapo na panela de água quente, né? Que ele fica lá se acostumando com aquele calorzinho e tal, e daqui a pouco quando ele vê, ele tá morto, né? E nesse momento que eu então começo uma carreira mais terapêutica, né? Mas é muito interessante porque essa minha inquietude, esse meu jeito inquieto, e quando eu chegava nas instituições para trabalhar, porque eu trabalhei no setor privado muito tempo, no setor público outra parte da minha vida docente, eu chegava para trabalhar com uma turma, no ano seguinte eu estava na liderança, sempre. Sempre eu estava de vice-diretor, eu estava de coordenador, sempre tive essa tendência natural para a liderança, né? Não sei bem de onde vem, porque segundo meu amigo Tarso, na minha classificação de filho eu sou beta é emocional quer dar mais conta das coisas emocionais, não tanto das coisas de liderança, né? Não sei de onde vem isso, mas de algum lugar vem. E olhando assim, como olhar de gestor sobre as coisas, a gente via sempre a incompletude daquilo que se fazia, né? E isso sempre me angustiou muito, sempre mexeu muito comigo. Quando eu entro na carreira, começo a estudar e conheço toda a parte da terapia sistêmica, eu falo assim, opa, dá para ser diferente, né? Esse formato de mundo que nos fizeram acreditar não é verdadeiro. A gente pode olhar para a vida e para as pessoas com mais amor. E a solução ou a cura ou a forma ideal de se lidar com pessoas é essa. Não existe outra, né? E então temos que estudar isso para poder olhar para as pessoas dessa forma, né? E por isso que me surpreende tanto quando eu vejo atitudes como relatei no começo aqui, né? Quando as pessoas optam por se relacionar com um pouco mais de afetividade, com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de respeito um pelos outros, independente do lugar onde ela esteja. Independente da classe social, independente do papel que ela ocupa em determinado lugar, simplesmente se relacionar com um pouco mais de amorosidade. Aí já estaria a cura para muitas coisas muitos males que a gente enfrenta hoje, né? E esse comportamento das pessoas, isso pode ser elencado ao que é a correria do dia a dia, ou é a cada um que pertence isso, ou é um histórico que já vem, ou é a nossa cultura? Existe algo que pode se justificar ou se explicar? A gente tem muito desejo de, quando a gente acha um problema, achar a solução, né? É meio que imediato, assim, se a gente tem uma dificuldade, a gente quer uma solução, né? Mas essa questão, ela é bem da questão da normalidade, né? A gente vai entrando numa roda viva, numa loucura, seja ela profissional, seja ela emocional, seja ela por N motivos, né? A gente vai entrando nessa lógica, nessa loucura, e quando a gente vê, a gente se perdeu da gente mesmo. E aí é quando a gente não sabe mais quem a gente é, aonde reside todas as angústias, né? Porque a gente não para mais, a gente nunca mais consegue estar num estado de presença. E o que é o estado de presença? É eu poder ficar só aqui agora.
só aqui e agora, né? Ou a gente está no que aconteceu no dia, remoendo, né? Relembrando, lamentando ou comemorando, não importa, né? Ou a gente está no futuro. Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar não sei o quê, porque se eu não fizer, né? E quando a gente está ou no ontem ou no amanhã, não tem ninguém presente. Em nenhum momento eu estou presente, né? E quando eu sou eu? Só quando eu estiver presente. Por isso que quando a gente precisa tomar uma decisão, precisa ter uma decisão mais assertiva ou alguma coisa que a gente não pode errar, entre aspas, primeiro a gente precisa chegar e se colocar num lugar, num estado de presença. E o que é o estado de presença? Não é, chama o Buda para botar nós em estado de presença. Não. Estado de presença é só parar, respirar, sentir meu corpo, sentir a minha bunda sentada na cadeira, sentir meus pés tocando no chão. Poder ficar só ali naquele momento, se livrando do pensamento de ontem e evitando o pensamento de amanhã. Ficar na presença. E só depois que eu estiver na presença que eu posso tomar uma decisão. Um outro exemplo muito clássico, e os filhos nos falam muito isso. Olha pra mim, mãe, fala comigo, né? Que a gente chega em casa às vezes tão pilhado ou tão cheio de preocupações ou angústias que a gente senta ali do lado dos filhos para brincar com os filhos, mas a gente não tá ali. E a criança, ela ainda tem essa sensibilidade aberta que nós, depois de adultos, a gente vai perdendo. Ela capta isso. É como se ela dissesse, mãe, pai, volta, fica aqui, volta pro corpo, volta pra cá, fica comigo, né? Isso é quando a gente fala da questão da qualidade, assim, se eu puder ficar 10 minutos em estado de presença junto com os meus, valeu 24 horas. 10 minutos. Porque também aí é onde reside duas questões fundamentais do nosso tempo, que é a depressão, que a depressão é o passado, né? Quando eu fico virado para lá, olhando para o que já passou, lamentando, sofrendo, enfim, né? Querendo achar um culpado para aquilo que eu vivo hoje. Esse é o lugar do passado, por isso que eu brinco que a gente sempre quer achar um culpado para tudo que a gente faz, né? Que tem uma resposta, porque a gente está olhando para trás, né? Ou eu vivo lá no futuro, no si, que a gente fala, e vivo na ansiedade. Então, tanto se eu estiver no ontem ou se eu estiver no amanhã, eu estou adoecido. Porque eu estou na depressão ou estou na ansiedade. E a gente vai ver hoje que os maiores índices de doenças são esses dois. Depressão e ansiedade. Quando teve teu momento lá no passado, comentou que chegou a ficar em depressão, o que te fez te colocar em estado de presença? O que te ajudou? O que tu conseguiu te colocar em presença para que melhorasse, para que tu pudesse depois mudar o teu rumo até para terapia, para botar um olhar para ajudar o próximo? Quando eu me dei conta que eu estava perdendo de mim mesmo. Com uma simples pergunta que eu não soube responder, uma resposta rápida. E a resposta rápida para a pergunta era assim: do que é mesmo que tu gosta? Eu até já conversei no programa, né? Também aqui. Também uma outra questão que às vezes me faço: o que eu não gosto? O que eu não quero fazer? Né? Também daqui a pouco uma forma de meio que funilar assim, né? Na minha vida inteira, como eu sempre tive muita responsabilidade, sempre ganhei muita responsabilidade. Os lugares onde eu fui, eu chegava lá e pá, tem que fazer, fulano faz. Tem que organizar, fulano organiza. E eu, me achava o máximo, né? Eu dou conta, eu organizo, deixa pra cá, dá pra cá, eu organizo, né? Tem um tempo que a gente tem essa vaidade, né? Tem um tempo que a gente tem muito isso, assim, na caminhada de vida da gente, né? Que a gente quer provar quem a gente é, que a gente sabe mesmo, que a gente dá conta, mesmo que às vezes a gente não dê, né? Só que quando a gente diz muito sim pro outro, a gente diz muito não pra gente mesmo.
Então, eu vim de uma vida de sim. Sim, 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 né? E aí quando eu vi de tanto sim, não tinha sobrado nada pra mim. E não lamento isso, porque eu acho que eu fiz profundas aprendizagens, né? Fiz profundas aprendizagens nesse tempo. Construí equipes maravilhosas, conheci pessoas lindas, né? Não tenho lamentação assim. Mas quando eu fui dizendo sim, 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 quando me dei conta para me perguntar do que eu gostava, Fábio, eu nem sabia. Né? E aí, quando a gente não sabe quem a gente é, o que acontece? A gente não tem direção, né? Não tem rumo. A gente vai ficar, ou a gente fica aquela pessoa que conforme o vento bate, vai, né? Que a gente também chama de mendigo de amor. Eu vou onde me quiserem mais bem, eu vou onde me derem mais agradinho, eu vou onde encherem a minha bola, né? Ou eu fazia a caminhada em direção a saber quem de fato eu era. E aí o que fala mais alto nessa hora é a raiz que a gente tem, né? É a origem que a gente tem. É o lugar de onde a gente vem. Porque é aí que a gente vai buscar força para descobrir quem que a gente é. E aí eu tive sorte de nascer numa família de 11 irmãos, de um pai que era músico, rígido, brabo, né? Mas profundamente contador de histórias, carinhoso, né? Uma mãe que era empreendedora até não poder mais. E aí eu poder voltar para descobrir quem eu era e olhar aqueles dois caras lá atrás e dizer assim, Paulo, peraí, que negócio é esse? Como é que eu vou agora entrar num estado depressivo? Ou como é que eu vou agora achar que o mundo não me ama mais se eu vim desse lugar aí? Não dá. Vamos estudar. Vamos se autoconhecer. É por isso que eu insisto tanto hoje com... Eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, tá, gente? Eu insisto tanto hoje com a pedagogia sistêmica, que as escolas precisam olhar para isso. Precisam olhar para isso. Nós precisamos de novo reeducar as crianças para olhar para onde elas vieram. Mas não olhar com aquele olhar de quem quer olhar para a sua família e enxergar uma família de comercial de margarina. Uma família perfeita. Que o papai sorri, que a mamãe está maquiada no café da manhã, que a mesa é farta, que todos sorriem. Porque isso é uma ilusão. Né? Mas que eu posso olhar e ver da onde eu venho, que família eu tenho. E arrancar a força que eu preciso para ir para a vida daí. Porque a gente não nasceu onde nasceu por nada, gente. O Papai do Céu não jogou a semente para baixo e o vento levou e a gente caiu, né? A gente nasceu nesse lugar porque a gente tem uma tarefa dentro desse sistema de onde a gente vem. E é muito fácil a gente ver isso. Quando a gente olha para trás e começa a ver assim, ó, que a nossa profissão tem uma raiz na profissão do nono. Que não sei por que eu fui fazer essa escolha depois, sem ter linkado isso. E quando eu começo a estudar minha árvore genealógica, eu vejo que eu estou seguindo, que eu estou fazendo o que ele fazia. Que é de lá que vem a minha força para ser mais criativo, para ser mais empreendedor, ou, enfim, né? Não raro, no atendimento de constelação, a gente vai fazendo com a pessoa uma leitura da árvore genealógica e a pessoa entende toda a sua vida a partir da leitura da árvore genealógica. Essa semana mesmo atendi um rapaz e ele é farmacêutico e nós conversando e discutindo e falando da árvore genealógica e ele daqui a pouco começou a chorar compulsivamente. Esperei ele se acalmar e ele disse assim, eu acabei de me dar conta que a minha avó misturava as ervas com banha e levava e eu ia junto com ela para nós curar as feridas de uma criança que morava perto da nossa casa. O cara é farmacêutico. O cara está lidando com fórmula hoje, salvando vidas, né? Então, não precisa a gente ir muito longe, é só a gente olhar que o nosso próprio tronco nos chama. Nos chama para saber por que nós estamos aqui. Qual é mesmo a nossa tarefinha que a gente veio fazer aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que é uma coisa que acontece com os quatro aqui, tá? A nossa geração, os 40 a mais aí, ela foi criado sempre dizendo sim, tá? Eu também tenho esse mesmo... Eu fui dizendo sim, 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 sim e acabando ficando não.
acho que vocês também devem ter passado por isso, tá? E hoje, lidando tanto na academia, a gente percebe que as pessoas não dizem mais sim, às vezes, enfim, as pessoas mudaram, geração Z, tá? Será que isso é uma mudança boa? Como tu enxerga isso no dia de hoje, com a tua experiência? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Sim, a gente aprendeu a dizer muito sim, porque a gente vem, eu acredito que vocês também, de uma educação cristã, né? Ou a gente estudou em escola de padres, de freiras, ou a gente vem da família que tinha que rezar o terço, que tinha que obedecer à igreja, seja a igreja que for, né? Por um longo tempo foi a igreja a grande organizadora e aquela que ditou as diretrizes para as famílias, né? E teve a sua contribuição, né? Lá também a gente aprendeu um mandamento que um cabeludo que andou aí pela terra falou, né? E esse mandamento era assim: ama o próximo como a ti mesmo. Então, a nossa geração, eu sou um pouquinho mais velha que vocês, mas não muito, ela aprendeu só a primeira parte do mandamento: ama o próximo. O como a ti mesmo, ele quase não era falado. Vocês concordam comigo? A gente aprendia a decorar: ama o próximo, amar o próximo. O que devemos fazer? Amar o próximo, né? E a gente não aprendeu a outra parte, que é o como a ti mesmo. E aí eu pergunto, é possível amar o próximo sem saber a medida? A medida é o como a ti mesmo, que é a parte que a gente não aprendeu. Então, o cuidado é que hoje, com as gerações que a gente tem agora, que eles também não aprendam só um pedaço. Que não fique para eles só o como a ti mesmo, mas que eles aprendam o como a ti mesmo. Então, eu não acho negativo, eu acho sim que é importante que as novas gerações, elas vêm com um olhar muito mais amplo para si mesmo, né? Mas como tudo tem que ser aprendido, também esta ideia de olhar para o próximo também tem que ser aprendido. Então a gente tem que cuidar para não sair de um polo e ir para o outro. A gente precisa ficar nesse meio termo, né? E a gente vai vendo, por exemplo, com o advento da tecnologia, a tendência é se entrar mais na questão mais individualizada, né? Mas a gente também viu como sofreram as crianças e como nós sofremos no tempo da pandemia, quando nós somos privados do convívio social, né? Então o ser humano, ele é essencialmente social. Ele precisa desse convívio social. E aí que está o olhar de pais, de educadores, da gente poder olhar para esse lugar em que eu preciso sim que o meu filho, meu aluno, minha criança conheça a sua individualidade e aprenda a se autocuidar, se autoamar, mas eu preciso também que ela possa se ver no outro, né? Esse é o grande desafio. Porque quando a gente vai indo para a maturidade, lá passando dos 40, no final dos 42 a gente fecha o sexto setênio, 6, 17, 42, né? A antroposofia estuda o desenvolvimento do humano em ciclos de 7. E daí ela fala assim, que todo ciclo de 7 a gente tem nova oportunidade de resgatar coisas que não resgatamos no anterior, no próximo ciclo, né? Quando a gente fecha 42, a gente começa a curva descendente. Então a gente veio ascendente até os 42 e depois a gente começa a descendente, que vai indo então para a sábia idade, para a maturidade, para a sábia idade. Nós estamos É o segundo Nós já estamos no morro abaixo. morro Então, abaixo com a tem estrada várias- de chão. Tem uns que estão de ladeira abaixo. Tem Nossa, várias não. analogias que a gente pode fazer aí com esse ladeira abaixo, né? Primeiro delas, que ladeira abaixo é mais fácil que ladeira acima, né? Não precisa nem pedalar, né, Fábio? Sim. Eu digo que é ciclista. É. E pra mim, que fui ciclista um bom tempo da minha vida, né? Então, a gente pode fazer desse limão a limonada, né? Nesse fato da gente estar já com o olhar de quem viu lá de cima da montanha, do pico, olhou o panorama, né? E agora eu quero ir lá, continuar minha caminhada, mas com sabedoria, né?
te fazer uma pergunta, Ana. Então esse conhecimento popular que a gente escuta, assim, que até é um dos motivos da gente ter criado esse programa, que a vida começa aos 40, que depois dos 40 que, enfim, parece que tem uma linha divisória. Então, isso é explicado por você consegue explicar através da filosofia terapêutica, né? Eu estudei uma boa parte de pedagogia Waldorf, né? O Waldorf é o nome de uma fábrica de cigarros na Alemanha. E esse dono desta fábrica de cigarros, que fundou a pedagogia Waldorf, ele olhava para as funcionárias dele na produção e via o quanto ele perdia de dinheiro no final do mês, porque elas viravam mães, as mulheres, né? Era feito cigarros, todos manuais na época. E o quanto ele perdia de dinheiro depois que elas tinham filho, porque elas ganhavam filho, daí elas tinham criança doente, daí elas tinham que dar mamada, daí elas tinham que... né? E ele, na época, fundou então uma escola para todos os filhos de funcionário dele. Todo mundo que era filho de funcionário tinha que estudar nessa escola. E ele chamou um grande pensador do nosso tempo, que se chama Rudolf Steiner, né, que é o pai da antroposofia, para montar essa escola para ele. Essa escola é modelo, daí virou uma rede de escolas que é modelo no mundo inteiro, principalmente na Alemanha. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma em Porto Alegre, uma educação infantil. Só fazendo cigarro. E da iniciativa de olhar para as mães e ver o quanto estas crianças precisavam de um olhar especial, para que as mães também pudessem ficar bem, né? Mas eu queria chegar no Rudolf Steiner, né, que é o pai da antroposofia. E o estudo do Rudolf Steiner, ele fala exatamente isso, assim, de que a gente vem de uns ciclos de 7 anos, né? E cada 7 a gente vai se desenvolvendo até os 21. E depois a gente começa um espelhamento do ciclo correspondente. É um estudo muito interessante de fazer o estudo dos setênios, né? E existe médicos antroposóficos, né? A antroposofia, ela está também na área da medicina, que estudam a árvore genealógica, a formação da pessoa e a formação das doenças e o que isso tem relacionado com o que veio antes. Então, é bem interessante de estudar. Mas o 42 é um marco divisório, e eu brinco muito porque é a idade dos meus clientes. Se eu for abrir meu registro dos meus clientes é de 40 a 79, o cliente mais velho tem 79 anos. Essa é a minha próxima pergunta. Se os teus clientes estavam nessa faixa etária? Claro que eu fico muito feliz assim, ó, quando eu recebo galera, 18, 25, 32, eu vibro quando eu vejo que marcou horário e é jovem. Por quê, né? Porque tem muito tempo ainda para poder olhar para a vida diferente. Né? Eu não vou lá tentar achar um novo e ter pouco tempo. Eu tenho muito tempo para fazer diferente. Né? Porque na terapia sistêmica é isso que a gente ajuda a pessoa a fazer. É olhar em volta e ver todas as potencialidades que ela tem. E ela própria vai, com as suas forças, dar conta do que a vida vai desempenhando para ela. Né? Porque tudo que a vida vem nos trazendo são oportunidades. São sempre oportunidades. Eu que escolho como eu quero olhar para elas. Se eu quero olhar para elas como uma maldição, como por que comigo, só comigo nunca dá certo. Daí tem um monte de coisa lá para trás para nós olhar. Por que tem esse tipo de pensamento, né? Mas tudo que vem para nós como dificuldade na vida, seja ela de saúde, seja ela de trabalho, seja ela o que for, sempre é uma oportunidade que a vida está nos dando. E se a gente pode olhar para ela como uma oportunidade, ela muda de lugar. E não precisa nem a gente fazer muito relato, é só cada um de nós poder pensar um pouco, né, sobre as dificuldades que foi encontrando, sobre aquilo que foi mais difícil, sobre os momentos mais cruciais da vida, o que se passou a partir dali. Né? E a gente vai ver que sempre a gente deu um salto quântico a partir de uma dificuldade. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Completamente. Fez eu pensar muito. Então, esse ciclo deste setênio dos 42 é um momento de transição significativa na vida das pessoas. Sim, é normalmente onde as pessoas mudam assim um pouco, vira a chave e muda de direção, né? Por isso que eu falo em salto quântico, porque o átomo faz isso, né? O átomo vem fazendo sempre o mesmo movimento, né?
até que encontre alguém ou algum obstáculo que redirecione. E aí ele pode fazer uma nova rota, né? Esse é o movimento do átomo, que a física quântica explica para nós, né? E a gente olha, por exemplo, para o sistema familiar. A gente olha para o nosso sistema familiar e vê que muitas vezes a gente está repetindo a história dos nossos ancestrais, né? Mas eu não sou obrigada a repetir a história deles. Eu faço isso de forma inconsciente, né? Quando eu posso me dar conta que eu estou repetindo, é quando eu posso dar nova direção para esse átomo, né? E se eu não busco ajuda ou se eu não me dou conta disso, eu vou continuar sempre repetindo. E deixando o tema de casa para os nossos filhos fazer, porque se nós não fizermos a virada, alguém vai ter que fazer, né? Agora, se eu posso fazer a virada, posso me dar conta e viver de outro jeito, é muito difícil fazer isso, né? Porque daí eu corro o risco, eu tenho uma ameaça de pertencimento que a gente fala. Tipo, se eu fizer diferente, não sou mais dessa gente. Se eu fizer diferente, eu tenho que deixar eles para trás. É uma ruptura, né? É uma ruptura, só que é preciso fazer as pazes com esse passado para poder fazer diferente. Para mim não me sentir estranho a eles, né? É um movimento lindo, viu? Eu todos os dias agradeço Bert Hellinger, que é o grande estudioso que trouxe para nós, que sistematizou essa ferramenta das constelações familiares, porque é pelo uso dessa ferramenta que ele construiu pra gente, é tão libertador, né? Quantas vezes uma pessoa vai aos 79 anos, eu tenho acho que uns 5, 6 clientes, 70 aos 79, né? E eu chego aos 79 anos para me dar conta de quem que eu sou e o que eu estou fazendo na vida. Se eu pudesse fazer isso nos 40, que barato, né? Eu ia poder colaborar tanto com o mundo. Eu ia poder ter famílias mais felizes. Eu ia passar menos tema de casa para os meus filhos fazerem, né? Então é muito lindo esse movimento da vida, assim. Nesse tempo tão turbulento, né? Tão difícil, as relações tão difíceis, tão truncadas, né? E nesse tempo de consteladora, o que talvez este público dos 40 a mais tem principalmente buscado? Quais são os problemas, quais são os principais problemas que esse público tenta resolver? Chega lá e diz, quero ver isto. O que pinta? Tem alguma coisa que é recorrente? Não é os números da Mega, né? Não deve ser os números da Mega. Olha, Fábio, isso aí faz tempo que eu persigo, mas isso aí nem com terapia sistêmica eu consegui resolver. A gente vê muita questão, assim, eu acho que a questão que mais pega é a questão de relacionamento. Mais recorrente é a questão de relacionamento. As pessoas encontram muita dificuldade para se relacionar umas com as outras, né? Quando eu não sei nem quem eu sou, eu projeto tudo que está em mim no outro, né? E aí eu crio uma expectativa do outro. E não convivo com o outro como ele é, eu vivo com o outro na expectativa que eu tenho. É um avatar, né? Que tá Isso aí. E aí não tem como dar certo, né? Porque a expectativa, ela não é real, ela é fictícia, né? Então eu nunca vou atingir minha expectativa, então eu sempre vivo na frustração. Sempre vivo na frustração. E dar-se conta disso, ou construir um relacionar-se, ele está diretamente ligado com as primeiras relações que eu construí na vida. Quais foram? Família. Pai e mãe. Sabe aquilo que a gente faz quando nossos filhos são bebê? Que a gente beija os pezinhos, morde as perninhas gordas, morde a barriga, essas coisas? Aí a gente está construindo um relacionamento, né? E muitas vezes nós não temos esse processo consciente mais. Ele só está inconsciente, né?
tanto o excesso quanto a falta. Ele está inconsciente. Né? Depois que eu fiz o meu vínculo, o meu relacionamento de pai e mãe, aí eu vou pro relacionamento com o outro, né? Com o outro fora disso. Mas se eu tenho dificuldades aqui, eu vou levar isso para me relacionar com o outro. E depois para me relacionar com o outro e assim sucessivamente. Deixa eu fazendo um gancho, e tu acha que isso é um problema pós-pandemia ou ele já vinha acontecendo, acelerou? Eu acho que a pandemia, ela colaborou muito com a gente para muitas coisas que estavam debaixo do tapete virem à tona. Né? Eu tenho um olhar assim, claro que não gostei do fato das pessoas terem morrido e todos os horrores que a gente viu acontecer, né? Não me alegro com isso de forma nenhuma. Mas acho que a pandemia deu uma sacudida para a gente poder trazer para a baila de discussão coisas que antes se fazia de conta que não existiam. Né? Teve que sentir na carne, no sangue ali, para a gente começar a valorar uma série de coisas. E relacionamento é uma delas. Né? Que delícia quando a gente pode trabalhar numa equipe de pessoas e sorrir e dizer o que se pensa e o que se sente, né? Mas a gente sabe que não foi essa sempre a realidade. Hoje a gente dá valor para isso. Principalmente nós aqui em Caxias do Sul, né? A terra que tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar muito, porque se não trabalhar muito não presta, né? Não serve. E se o trabalho não for suar, de ficar suado, de carregar peso, também não serve. Tem menos valor, né? Então, assim, quantas coisas vêm agora pra gente repensar, né? Quanto valor do trabalho, de fato, vem pra gente repensar. Então, eu acho que a pandemia, assim, para nós que podemos olhar para ela e que tivemos a bênção de ficar na vida, né? A gente tem que todo dia de manhã lembrar e agradecer assim, nossa, milhões de pessoas não estão mais aqui. E eu pude estar. Eu pude estar. Então, como é que eu posso levantar de mau humor, hein? Eu não posso levantar de mau humor. Eu não posso, né? Porque eu fiquei na vida. Então, que a gente, assim, olhar para isso, né? Olhar para isso de um outro jeito. O que a pandemia trouxe para nós? Problemas de relacionamento, sim, sempre existiram. E sim, eles estavam guardados debaixo do tapete, ou atrás das conveniências, ou atrás do meu ego. Né? Eu digo como tem que ser. Eu não acho que agora é mais ou menos. Eu acho que agora veio à tona e a gente tem que olhar para isso com atenção. Porque os nossos fantasmas, a gente só conhece o nosso fantasma quando nós olhamos para eles. Quando a gente desvia o olhar, a gente nunca vai conhecer. Eu quero te perguntar uma curiosidade que eu soube e quero ver se o que tu pode me contar. Tem um livro que foi feito do José Clemente Pozenato, do Quatrilho. Tem uma história de um casal, do que virou um filme. O que tu pode me contar disso? Sabe que eu descobri isso não faz muito tempo, né? Que aquele casal do Quatrilho, vocês todos viram Quatrilho, né? Aquele casal que chega na cidade, e agora eu não lembro que nome eles tinham no filme, porque eu relacionei com o nome dos meus avós. Eram meus avós, meus bisavós. O vovô Trentinho, ele veio da Itália pro Brasil e se estabeleceu em Caxias do Sul. Ele e 2 irmãos. Meu bisavô materno esse. E ele, aqui tem um marco na cidade, ele foi um dos homens que ajudou a escavar a Praça Dante e fazer ela ficar plana. Né? Na época ela era uma montanha, ali era um morro, tanto que a gente vê que a igreja é lá em cima da montanha e a praça ficou embaixo. Né? Então eu, quando descobri isso, fiquei muito feliz e entendi por que eu vim para Caxias do Sul. Né? Então, vai relacionando um pouco assim com a minha... Mas é muito interessante, era então avô da minha mãe. Né? Aquela troca de casais, que depois os 2 sócios foram morar juntos e eles trocaram de casais, né? Tudo isso aconteceu de fato. Né? A minha avó, Judite, era aquela menininha que no filme viaja com a mãe no trem, sabe? Ela era minha avó Judite, mãe da minha mãe. Então tem sim relação com a história do Zé Clemente aí, com a família materna. Legal. Legal. Tudo bem.
e quero aproveitar e te perguntar para os nossos espectadores, o que tu recomenda para esse público 40 a mais aí? Quais são as Tem tuas um livro, eu recomendações? disse que eu não ia recomendar livro, depois eu não ia. Tem um livro bem fininho e com uma linguagem bem simples. Quando eu falo bem fininho, porque eu sei que as pessoas não leem, em geral não pegam um livro de 500 páginas para ler, né? Principalmente assim, leigos ou pessoas que têm pouco hábito da leitura. Tem um livrinho bem fininho assim, com a capinha azul clarinha, que se chama A Chave para uma Boa Vida. Esse livro é do João Garriga. João Garriga é um terapeuta da Venezuela. Está traduzido para o português, é fantástico o livro. A Chave para uma Boa Vida. Todo mundo que chega nos 40 anos, ou um pouquinho mais, precisa ler esse livro. Porque ele conta uma história, ele vai fazendo uma analogia da vida, né? Ele conta a história que o pai deu a chave para o filho fazer a boa vida, e depois vai o que vai acontecendo na vida do filho, em que momento ele volta para querer devolver a chave para o pai, e aí vai, né? Então, o livro, assim, é uma leitura muito agradável e a gente é uma pessoa antes de ler um livro e outra depois que lê. Então, essa é uma dica que eu deixo assim. Outra dica que eu deixo, gente, é que chega da gente vibrar na frequência da coisa ruim. E o que é vibrar na frequência da coisa ruim? É aquela pessoa que primeiro enxerga o que tem de errado para depois enxergar o que tem de certo. E nós somos educados para fazer isso. Para primeiro olhar, meu Deus, aquela mochila está fora do lugar. Né? Que se a gente pudesse se exercitar todos os dias para olhar primeiro aquilo que está bom e depois aquilo que a gente ainda precisa arrumar. Quando a gente faz isso, a gente vibra na frequência da gratidão. E é a frequência da gratidão que constrói todas as relações. Né? Quando eu posso chegar em casa e os meus filhos estão com a casa virada pelo avesso, e mesmo que esteja tudo de perna para cima, eu posso olhar para um filho e perguntar: como é que foi teu dia? O que tu fez de bom hoje? O que aconteceu de bom no teu dia? Mesmo que depois eu tenha que dizer, agora nós vamos juntando. Vamos começar aqui com a sala, depois nós vamos continuar com o teu quarto, né? Mas que a gente possa se trabalhar nisso, porque a gente não foi educado para ser assim. A gente foi educado para apontar erro, para fazer julgamento. Nós precisamos sair desse lugar, porque senão nós não vamos construir geração amorosa. Nós vamos continuar construindo geração que exclui, que julga, que massacra, que faz tudo aquilo que não é a frequência da gratidão. E é tão simples, porque não precisa ser PhDs em nada para fazer isso. Não precisa ter lido nem a Bíblia Sagrada, nada. Aquilo que eu falava hoje, da mocinha do estacionamento, na sua humildade, da tiazinha da padaria que me atendeu como ninguém e me cobrou um preço justíssimo pelo que ela estava me vendendo. A gente não pode deixar isso se perder. E é nossa responsabilidade, nossa dos adultos. Né? Porque às vezes nós temos 50 anos e não somos adultos ainda. A gente só tem capacidade de enxergar o nosso umbigo. Se não nos satisfizerem, nós não estamos felizes e nós ficamos de mal e emburrado como uma criança manhosa. Então, uma dica, já que estamos nas dicas, né? Vamos achar o nosso adulto? Que hora que a gente se perdeu dele? Ou está na hora de nós mesmos cuidarmos das nossas crianças e parar de querer que os outros cuidem das nossas birras, né? Das nossas manias. É nós que temos que cuidar delas, não os outros. E aí os relacionamentos vão dar certo. E daí nós vamos parar de botar nossas crianças no colo do marido ou da esposa. Nós vamos nós mesmos cuidar delas. Se eu só pudesse deixar uma dica, seria essa. Olha só. Então, Ana, se você fosse fazer um convite, né, o que tu sugere que dá para mudar? Que tu pode usar o teu conhecimento para ajudar as pessoas? Eu sugiro que a gente esteja disposto a olhar para nós mesmos. Parar de olhar tanto para os outros e começar a olhar para nós mesmos. E que a gente busque alternativas de autoconhecimento, né? Porque as terapias estão aí, né? A terapia sistêmica é fantástico, né?
E a gente brinca que na constelação familiar a gente cuida dos saudáveis. Dos doentes, quem cuida são os hospitais. Então lá no acolher, no espaço terapêutico, a gente tem essa oportunidade de estar sentando com cada pessoa e olhando com carinho para a sua caminhada, para as suas angústias, para aquilo que é recorrente, para aquilo que te inquieta mais. E a partir dessa questão, poder organizar uma série de coisas que foram ao longo da vida ficando fora do lugar. Então, vem para o autoconhecimento. Vai descobrir uma nova pessoa dentro de ti. Que maravilha, que profundo. Muito bom. Que profundo. Muito obrigado pela dica de leitura, obrigado pelo convite. Agradecemos muito. Estamos todos reflexivos. Eu acho que a tua pergunta do que eu gosto é a pergunta-chave para o nosso Eu acho tempo que de essa vida. é uma dica, assim, quando a gente encontrar alguém que está muito angustiado, espera ele dar uma respirada e pergunta, mas vem cá, o que tu gosta? Demorou mais que 20 segundos para responder. Pode mandar lá para o acolher espaço terapêutico. Nós temos que dar uma olhada nesse negócio aí. Tá com um probleminha. Vai encher lá. E daí a gente diz assim, né? Que bom que tem gente querendo olhar para si, né? Que bom que tem gente querendo olhar para si. E que bom que tem gente que trabalha, que estuda e que se especializa para poder fazer essa escuta. Hoje eu vejo, esse é o meu propósito de vida hoje. Estar aberto para ouvir o outro. E olhar para a dor do outro com respeito e saber que a nossa dor também nos constrói. Perfeito. Ana, então, nosso muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pela tua dedicação em compartilhar esse teu conhecimento conosco e com todos que nos acompanham aí nas nossas redes sociais, que vão ter o privilégio de assistir o teu programa e assistir as tuas palavras. Muito, muito obrigado. Privilégio de receber essa escuta maravilhosa nessa noite. E hoje com casa Muito cheia. obrigada. E hoje com todos aqui eu estou me sentindo muito lisonjeada. Obrigada, queridos. Muito obrigado. Show, Ana. Até. Muito obrigado, João. Tchau, tchau. Valeu.